E contar com a força do torcedor, Renato? Boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Você sabe disso, o torcedor do Criciúma sabe disso. Jogar com 12 fica mais fácil, né? E o torcedor do Criciúma, horário bom, 3h30 da tarde. Então o torcedor, não precisa falar, né? Vamos falar que o torcedor tem que ir no Heriberto Wilson, é chovendo molhado. Até ontem estava acompanhando o jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. E o jogo do Bragantino, né? Tava chovendo muito, Bragantino e Grêmio, até que o narrador falou, olha, aí saiu o público, né? 5.000 pessoas. Ele falou, olha, pela chuva que tá aqui em Bragança Paulista, é um público espetacular. Eu pensei, ele não conhece o Heriberto Wilson no seu cenário atual, né, João Paulo? Mas voltando a falar do jogo, falando especificamente sobre o Mirassol, que o Marcelo Hermes bem descreveu ali, concentração total dele, Marcelo Hermes, que nos últimos jogos defensivamente deixou a desejar. Mas a partir de agora, e eu vou falar isso aqui a cada semana que vier, são jogos extremamente decisivos e um mais importante que o outro. Esse contra o Mirassol é o jogo mais importante que o Criciúma faz no campeonato até agora. Por quê? Porque se ele não vencer este jogo, ele começa a se afastar do G4. Daqui a pouquinho a gente vai ver. E ele vencendo o jogo, ele diz o seguinte, Mirassol, você está fora da disputa. Você não é meu concorrente na briga pelo acesso. Você olha para baixo. Agora, para isso, como falou ali o Marcelo Hermes, o Criciúma vai ter que ser muito competente, porque esse Mirassol, treinado pelo Mozart, aquele mesmo que passou na Chapecoense, foi jogador da seleção brasileira, um médio volante loirinho, ele treina muito bem os times dele, e o Mirassol, quando joga fora de casa, abafa o adversário, é um time que movimenta muito, então o Criciúma vai ter que ter essa intensidade que o Marcelo Hermes falou desde o início, buscando a bola, a chamada atacar a bola, a posse de bola, a retomada. Então o Criciúma vai precisar disso para, de preferência, sair logo à frente do placar, como faz no Heriberto Wilson, se abafa o seu adversário para ter tranquilidade. E aí, independentemente do que acontecer na rodada, o Criciúma, ele vencendo, se ele não voltar para o G4, ele fica com a mesma pontuação de quem está no G4. Depois ele sai para Atlético Goianiense e Juventude em Caxias do Sul. Então a tabela neste momento é muito dura. Vamos lembrar, o Criciúma saiu para Ceará Sport, joga em casa com o Mirassol, que é páreo duro, e sai para esses 2 jogos que eu falei. Então em 5 jogos, você vai fazer 1 em casa. Se você conseguir ficar no bloco do G4, mesmo que não seja dentro do G4, a missão está cumprida, João. Porque de 15 pontos que você vai disputar 12 fora de casa. E contra times que estão brigando no G4. Valorizado aquele ponto lá em Recife, né? Muito, porque segurou o Sport também. Além do Criciúma somar, e foi no último minuto, segurou o Sport. Vou mostrar a tabela aqui para depois eu falar da questão do Marquinhos Gabriel. Vamos lá. Faltam 11 jogos. 11 jogos. Para a turma toda aqui. Só jogaram ontem e empataram. O Londrina acabou empatando com o Ituano, mas não tem nada com o Criciúma. Vitória 49, Sport 47, Guarani 47 e Novo Horizontino 45. O Novo Horizontino está aqui no G4 pelo número de vitórias. Ele tem uma vitória a mais que Vila Nova e também que Criciúma. O Criciúma tem o mesmo número de vitórias do Vila Nova, mas perde no saldo de gols. Então, o Criciúma é sexto, mas na verdade ele tem pontuação de G4. Juventude 44, Atlético Goianiense 44, CRB 42, Ceará 41 e o Mirassol 40. Mas, Renato, o Mirassol está em 11º. Mas o Mirassol olha para o G4 e fala assim, são 5 pontos, pô. Eu tô na briga. O que o Criciúma faz? O Criciúma ganha o Mirassol, ele, Criciúma, faz 48. Abre 8 para o Mirassol e diz o seguinte, comigo você não briga mais. Então, a partir de agora serão eliminações. O próximo jogo do Criciúma vai ser com o Atlético Goianiense. Se os dois vencerem na rodada, confronto direto valendo vaga e vaga para o G4. E depois, é Criciúma e Juventude lá em Caxias do Sul, meu amigo. Então, por isso que eu estou dizendo, eu vou vir aqui dizer, João, é um jogo mais importante que o outro. Lembra aquele da semana passada? O de hoje é mais. Sobre o time, eu vou dizer o seguinte. Acredito que o técnico Cláudio Tencati mantenha o Marquinhos Gabriel no time, em que pese o Marquinhos não esteja bem. Mas o Marquinhos é um jogador que pode, daqui a pouco, com a sequência de jogos, justificar o nome que tem a sua contratação, toda a expectativa que foi criada. Ah, Renato, mas ele não está jogando nada. É verdade, mas ele já jogou nesse campeonato. Nas 2 primeiras rodadas, ele foi muito bem. Agora, se o Tencati optar pela saída do Marquinhos Gabriel, e na entrevista ele deixou nas entrelinhas que ele gostou muito da atuação do Igor, aí o Criciúma volta no sistema com 3 atacantes, com Fabinho, Éder e Igor, e aí quem espirra do time é o Marquinhos Gabriel. Eu particularmente não acredito, mas a alternativa que tem o técnico Cláudio Tencati. E vou dizer, amanhã, 3h30 da tarde, você, torcedor, tem um compromisso com o Tigre, que está brigando ali, eu diria, a cada centímetro, a cada milímetro por esse G4, João. São
11 times sendo separados por apenas 9 pontos. E agora você tem o compromisso de fazer uma pergunta aqui para 2 arquibancadas. O primeiro torcedor que responder vai levar 2 ingressos de arquibancada. Qual é a pergunta? Lança uma aí pra gente. Vamos fazer fácil, então. Qual foi o último jogo do Criciúma no estádio Heriberto Wilson? Faz 25 dias, Pela né? série faz tempo. Já faz quase um mês. Tá legal. Qual o último jogo que foi realizado no Heriberto Wilson? É isso? Isso, no Heriberto Wilson. 2 ingressos aqui. Valeu, Renato. Meu caro Ney Lopes. Vamos lá. Vai me dar um ingresso para mim, Renato? Vai, Você é Vai, camarote, né? eu já respondo já. Responde. Então Você tá bom. é camarote. Agora, tu falou uma coisa, né? Os próximos adversários é Pauleira. A bicho. corda tá esticando, professor. Tá louco. A corda tá esticando. Mas o adversário olha lá e fala, putz, na próxima rodada é o Criciúma. Cerco de Jericó, Então eles também fazem essa Cerco de leitura. Jericó e noite do descarrego. Tem que derrubar as Vamos muralhas. descarregar então, vai.